Muito bem, nesse vídeo eu vou mostrar um fundamento importante do InDesign, caixa e conteúdo. E a ideia é simples. Qualquer conteúdo que a gente coloca numa página, por exemplo, um texto ou uma imagem, é sempre inserido dentro de uma caixa. Na versão em inglês, o InDesign usa o termo frame e às vezes o termo container. E na versão em português, o termo quadro. Mas eu particularmente me acostumei a usar o termo caixa. Então aqui no nosso curso, frame, container, quadro ou caixa se referem sempre à mesma coisa, um recipiente para algum tipo de conteúdo. E existem três tipos de caixa: caixa de texto, caixa de imagem e caixa genérica. Vamos ver uns exemplos. Aqui nessa página eu tenho duas caixas de imagem, pode ser uma imagem em formato Photoshop, PSD, JPEG, TIFF ou vários outros formatos, e pode ser também um objeto vetorial, por exemplo, um logo ou algum elemento gráfico feito no Illustrator. Depois a gente tem duas caixas de texto, com esse título e outra com 2 parágrafos, e uma caixa genérica, sem conteúdo definido, mas que pode ser utilizada para fazer um fundo ou uma área de cor. E a gente pode manipular caixa e conteúdo juntos ou separados. Por exemplo, com a seta preta, eu vou selecionar e mover essa caixa, e caixa e conteúdo se movem juntos. Agora, se eu dimensionar puxando por um desses pontos de controle, a caixa funciona como uma janela, revelando ou escondendo parte da imagem. Eu vou posicionar o cursor em cima dos círculos e repara que aparece a mãozinha. E aqui eu posso clicar e arrastar para mover só a imagem sem mover a caixa. E a gente também pode dar um clique nos círculos ou um clique duplo em qualquer lugar da caixa para selecionar apenas a imagem. E aparece essa borda vermelha indicando os limites da imagem. E de novo eu posso mover e também dimensionar só a imagem puxando por um desses pontos de controle. E dando outro clique duplo, eu saio do modo de edição e volto a ter caixa e conteúdo selecionados juntos. Agora vamos dar uma olhada na caixa de texto. Ainda com a seta preta, eu posso selecionar e mover tudo junto ou dimensionar puxando por um dos pontos de controle. E para editar o conteúdo, ou seja, para editar o texto, a gente pode usar a ferramenta de texto aqui no painel de ferramentas, ou também dar um clique duplo para alternar automaticamente para a ferramenta e selecionar e manipular o texto dentro da caixa. E no caso da caixa de texto, para sair do modo de edição e voltar a ter caixa e conteúdo selecionados juntos, basta pressionar a tecla ESC, voltando também para a seta preta. Agora um detalhe importante, eu vou diminuir a caixa e repara nesse sinal de adição aqui no canto. Ele indica que existe mais texto escondido dentro da caixa. A caixa não está grande o suficiente para exibir todo o texto. E o InDesign chama isso de texto em excesso, em inglês overset text. E aumentando de novo a caixa, o texto que estava escondido aparece e o sinal vai embora. Só mais um exemplo que mostra bem essa diferença entre caixa e conteúdo. Eu vou selecionar essa caixa de texto e aqui em cima no painel de controle, eu vou abrir o painel Swatches e repara nesses dois botões pequenos. Clicando no botão da esquerda, indica que a formatação, ou seja, a cor, deve ser aplicada na caixa. Formatting Affects Container. Eu vou escolher uma cor e a caixa é preenchida. Eu vou desfazer pressionando o comando Ctrl Z e o segundo botão com esse pequeno T indica que a formatação vai ser aplicada no conteúdo, ou seja, no texto. Formatting Affects Text. Eu vou clicar, vou escolher uma cor e a cor é aplicada no texto. E para terminar, uma última dica. Eu vou selecionar a imagem dentro dessa caixa e se a gente clicar e segurar o botão do mouse por um segundo, a gente entra nesse modo de visualização em tempo real para fazer um posicionamento mais preciso vendo a imagem inteira. Pronto, é isso. As caixas são os blocos básicos para a construção do layout de página. E ao longo desse curso, eu vou mostrar em detalhes como inserir, dimensionar, formatar, enfim, trabalhar de maneira eficiente com as caixas e seus respectivos conteúdos
aqui no InDesign.